Bom dia, irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos, tantos que já estão na sala, quanto os que vão ouvir essa lição depois, e da mesma forma vão estar participando. Seria muito bom se a gente tivesse todos participando, o maior número de pessoas, porque aqui a gente tem a oportunidade de dar a nossa opinião, de tirar algumas dúvidas, mas tudo que a gente está fazendo é uma questão de se adaptar, né? Então, estamos todos nos adaptando, então, tranquilo, se o irmão só puder ouvir depois, mas o importante é que a gente aprenda, estamos aprendendo sobre ministério, uma guerra espiritual. Então, estamos na segunda parte da lição. Semana passada, vou dar só uma breve pincelada para a gente poder, para quem não assistiu semana passada, não ficar muito perdido, mas estava tendo um problema ali na igreja de Corinto, porque haviam pessoas que estavam querendo minar o ministério do apóstolo Paulo ali no meio dos coríntios, né? E nessa lição, e especificamente no 2 Coríntios 10, de 1 a 18, vem falando sobre essa guerra no ministério. Então, nós vimos semana passada o que é um ministério, né? E quem exerce o ministério. Então, nós vamos nas lições passadas, porque é a função do servo, né? O ministério é alguma coisa que o servo executa. E quem exerce, no caso, o ministério espiritual, somos todos nós. Às vezes a gente pensa que é só a figura do pastor, é só a figura da liderança, mas como foi nos dado o ministério da reconciliação, isso é, você pode e deve, né, falar de Jesus para todas as pessoas que você puder. Então, você, com isso, você está sendo instrumento para reconciliar o homem com Deus. Então, todos os salvos são ministros de Deus, independente do cargo, porque nós temos o Ministério da Reconciliação. E nós vimos aí, incluímos alguma coisa, porque na lição vem falando que essa luta, a guerra espiritual, em específico nesses versículos, incluía a luta contra os que desafiavam essa autoridade ministerial e a luta contra os líderes, né? E Paulo os chama de falsos apóstolos. Eles eram opositores ao ministério de Paulo. Então, nós falamos sobre algumas oposições que a gente enfrenta no nosso meio, os irmãos participaram, e nós vimos, entre muitas, né, desânimo, carnalidade, falsos ensinos, lutas interiores, oposições, calúnias, problemas na família, heresias e secularismo. Esse é um bem importante que eu acho, né, o secularismo. Então, nós vimos isso e vimos também algumas atitudes ali que o autor da lição discorre pela Bíblia, que é mansidão e benignidade e a firmeza, né? São armas que a gente precisa, atitudes, aliás, que a gente precisa para vencer essa guerra. Então, Paulo ali usava de mansidão para com os coríntios, né? Benignidade, mas sem isso representar que seria uma frouxidão, né? Mas ele usava também de firmeza, assim como Jesus usou ali nos vendilhões do templo, e que muitas vezes nós como crente, a gente precisa pontuar algumas coisas para que a gente não seja levado, né, irmão? Porque mansidão demais, só mansidão não dá certo. A gente precisa ser manso, mas a gente também precisa ser firme, tá? E nós falamos também sobre
as armas adequadas, né? Aí nós fomos lá para Efésios 6, que é verdade, a coraça da justiça, né? Porque são as armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Na lição e na Bíblia, que se refere em especial à proclamação do Evangelho, né? E depois, nessa semana, a gente, na lição, a gente estuda e vai ruminando, né? E eu estava pensando, a proclamação do Evangelho, por que que ele encerra na proclamação do Evangelho as armas adequadas? Porque o Evangelho transforma. Então, do jeito que a pessoa era, o Espírito Santo vai estar ali como se fosse uma engrenagem, né, mexendo ali, e você faz uma coisa errada, e o Espírito Santo fala, olha, se não, volta, né, conserta, regenera, perdoa, enfim, sai daí, não faz mais isso, enfim. Então, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, então se torna uma arma poderosa a proclamação do Evangelho, até porque essas pessoas que estavam ali, até achei uma palavra engraçada que eu nunca tinha visto, né? Desdourando, né? Tirando o dourado, tirando o brilho do ministério de Paulo. Se eles estivessem realmente firmados na proclamação, no Evangelho, eles não estariam fazendo o que eles estavam fazendo. Então, foi o entendimento que veio para mim durante a semana. Tá? Mas Paulo também estava pronto para usar com firmeza, para punir toda a desobediência, né? Porque ele era manso ao falar, mas quando ele chegava lá, aliás, ele era manso, ele era duro quando ele mandava as cartas, mas quando ele chegava lá, ele era manso com aquelas pessoas. Então, isso era um dos pontos que aqueles homens estavam é, estavam pegando, né? Estavam usando para desqualificar o ministério de Paulo. E nós vimos também como o homem de Deus é reconhecido. Pelo relacionamento com Cristo, isso aí é inegável, né? Então, Paulo dizia, eu pertenço a Cristo, tanto quanto dizem pertencer a ele os meus adversários. Eles diziam, né? E se eles eram mesmo, só Deus sabe, acredito que não, né? E fala ali da experiência de conversão dele, fala também pelo impacto causado na igreja, né? Porque foi Paulo que começou ali aquela igreja, então ele tinha uma forte influência sobre a igreja de Corinto, mas mesmo assim estava sendo minado nessa influência. Enquanto Paulo estava ali querendo edificar os crentes na fé, aqueles falsos mestres eles estavam querendo destruir a fé, né? Então eu fiquei assim pensando nesse ponto, porque muitas vezes a gente vê pessoas, né? Até eu comentei de umas pessoas que se dizem pastores e que dizem que o dízimo é errado hoje em dia. Então eu fico pensando, como é que a diferença, né? Quando você leva um trabalho, ainda que seja com dificuldade, ainda que seja mesmo, né, na provação, e quando você não se importa com as pessoas, o negócio que você quer abrir igreja, você quer ganhar dinheiro, você não está nem aí para cuidar de pessoas. Infelizmente, nós vemos isso em muitas igrejas, né? O homem de Deus é reconhecido pelo interesse pelas pessoas, né? É mais ou menos a mesma coisa, porque ele está interessado, o objetivo do seu trabalho são as pessoas, e pela coerência dos seus métodos, né? Porque pelos frutos a gente conhece a árvore, tá? Então, essa pequena introdução, esse pequeno resumo do que nós estudamos semana passada, é para que a gente continue, e hoje nós vamos ver
as atitudes que revelam a humildade do homem de Deus. Tá? Ela está baseada em 2 Coríntios 10, de 12 a 18. Eu vou pedir aos irmãos, vou pedir uma licença aos irmãos para fazer uma coisa, porque eu li aqui na Bíblia, na minha, é a Ferreira Almeida, né? E a Revista Corrigida, João Ferreira de Almeida, e eu achei a tradução da Bíblia Viva mais assim fácil de entender. Mas como eu gostaria que os irmãos participassem, e quanto mais a gente ouve, a gente grava, então eu vou pedir licença aos irmãos, porque nós vamos ler 2 vezes. Vocês vão ler aí na Bíblia de vocês, do 12 ao 18, né? Como são poucos versículos também, cada um lê um para todo mundo participar. Se der, aí volta e lê o outro. E depois eu vou ler sozinha, porque eu imprimi aqui do computador a Bíblia Viva. Senão não ia dar para procurar aqui no celular. Tá? Então, podem começar a ler. 2 Coríntios 10, de 12 a 18. Podem começar a ler. 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. 14. Porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós, pelo Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalho que os outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. É sério. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: não se preocupem, eu não me atreveria a dizer que sou tão admirável como esses outros homens que vivem dizendo que eles são bons. A dificuldade deles é que eles se comparam uns aos outros, medindo-se pelos seus próprios conceitos mesquinhos. Imbecilidade. Mas nós não alardearemos uma autoridade que não temos. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. E esse plano inclui o nosso trabalho aí com vocês. Não estamos indo longe demais quando reivindicamos autoridade sobre vocês, pois fomos os primeiros a chegar aí com a boa nova de Cristo. Não é que estejamos procurando exigir para nós o mérito pela obra que um ou outro tenha realizado entre vocês. Ao invés disso, esperamos que cresça a fé que vocês têm e que ainda dentro dos limites estabelecidos para nós, a nossa obra entre vocês seja grandemente aumentada. Depois disso, poderemos pregar a boa nova às outras cidades, que estão muito além de vocês, onde nenhum outro está trabalhando. Então, não serei acusada de estar no campo alheio. Como dizem as Escrituras, se alguém vai gloriar-se, que se glorie naquilo que o Senhor tem feito, e não
de si mesmo. Quando alguém se gloria de si mesmo e de como fez tudo tão bem, isso não vale muito. Mas quando é o Senhor que o elogia, é bem diferente. Eu achei muito assim, muito próximo, né? Eu gosto de aproximar porque eu acho que a gente tem uma compreensão, mas é sempre bom nós vermos assim várias versões, porque uma palavra tem um entendimento melhor em uma ou em outra. Então, ele vai falar só aqui sobre as atitudes que revelam a humildade do homem de Deus. Ele sai da defensiva para a ofensiva, né? Agora, Paulo vai começar a ficar bravo, vai chamar aqueles homens de falsos apóstolos, né? Então, ele diz aqui que eles se autoelogiavam e, com isso, eles demonstravam que eles não tinham essa virtude que é vital no homem de Deus, a humildade, né? Falta também a muita gente, né? Então, aqui vem falando o reconhecimento de limites. Aí Paulo sempre pontua que ele não vai além do que Deus mandou que ele fizesse. Antes da gente entrar na lição, assim, eu queria saber, se vocês, quem pode dar uma lidinha na lição, o que vocês entendem no dia de hoje, o que seria o reconhecimento dos limites? Você está fazendo a obra de Deus, mas você não quer invadir o limite do outro. Vocês têm alguma coisa que pudesse nos ajudar nesse entendimento? Enquanto vocês pensam, então, eu vou ler, eu vou falar aqui e depois quem quiser falar, fala. Porque é uma coisa que realmente a gente não está acostumado muito a pensar. Esse aqui é o meu limite de atuação e onde é o limite do outro para atuar? Eu fiquei pensando também nisso, tá? Está baseado no 13 e no 14. Deixa eu ver aqui na minha. Deixa eu ver aqui. Mais especificamente... Essa aqui, irmão. Vamos nos achar. Quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, não. Mas a gente tenta. Está no 15, né? Não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de Deus. Sim. Então, reconhecendo os limites, né? Havia aí um contraste entre Paulo e os adversários, quanto ao modo de se gloriar. O apóstolo, ele se prendia ao trabalho que ele executou. Ele não se gloriava fora da esfera de serviço que ele tinha feito a Cristo, né? Ou na obra realizada pelos outros. E aqui a lição explica que provavelmente ele estava falando sobre os judeus cristãos, né? Que eles insistiam que a pessoa, para ser salva, além de aceitar Jesus, tinha que cumprir os ritos judaicos. Então, eles costumavam se infiltrar nas igrejas formadas e edificar sobre alicerces já lançados. Então, antes, ele iria se gloriar nas pessoas e nos lugares nos quais Deus havia honrado o seu ministério. Isso incluía Corinto. Tá? Entendemos aí o que seria isso? A atitude que revela humildade é essa. Ainda hoje é preciso que os homens de Deus reconheçam que o plano divino lhe impõe limites que devem ser observados, quer em territórios, área de influência ou recursos pessoais. Clareou um pouquinho do que eu estou perguntando? Nos dias de hoje, o que seriam esses limites? É uma pergunta bem difícil mesmo. É uma pergunta. Bom dia, irmão. Bom dia, pastor.
Olha, dia. bom dia. Que eu entendo Sim, que Paulo ele não estava entrando no arraial de ninguém para levar as boas novas, mas tinha alguns infiltrados dentro do ministério dele. Falando de judeus convertidos, mas que queriam que se cumprisse a lei em risco, né? Literalmente, obedecer a lei. E já estudamos aqui há lições atrás que a lei, né, ela não faz, só acusa, só te mostra que você está errado, mas não age para te salvar, para te corrigir, né? Ele falou que ele não se infiltrava em lugar nenhum. Então, ele conhecia o limite dele, mas outros ministérios não estavam obedecendo os limites que Paulo tinha estabelecido à igreja, então está se infiltrando ali para trazer confusão no ministério dele, né? E esse é o entendimento que eu tinha, assim, né, na surpresa que a irmã fez a pergunta. No limite hoje, nós como batista, nós não entramos em igrejas, né, para pregar a nossa ideologia. Temos a ideologia batista, da Convenção Batista Brasileira. Temos a nossa postura doutrinária. E nós não vamos, né, a nenhum outro sentido doutrinário, outra igreja evangélica que tem a doutrina diferente, para tentar lá falar, vocês estão errados, vocês não é assim dessa forma, não é assim que a palavra de Deus diz, né? E nós já estudamos lições aqui anteriores falando sobre isso, sobre os dons, né? Nós não vamos lá para falar, esse dom está errado, não é assim que vocês devem usar os dons. Os dons são do Espírito Santo, não é da denominação. Então, eu vejo que o nosso limite é esse, né? Não tentar, né, se introduzir a ministério diferente do nosso, com doutrina diferente. Apesar, né, que a gente conhece que tem pessoas da Igreja Batista que adoram um culto do R.R. Soares, adoram um culto da Igreja Universal, né? Se infiltra dentro do pentecostalismo, não entendendo a visão batista. Então, Paulo fala que o limite que temos que entender é esse. Temos uma postura doutrinária, temos que obedecer essa doutrina, né, batista, né? Por isso que a nossa igreja, ninguém se levanta para falar língua. Embora a gente conheça pessoas que têm um dom de língua dentro da igreja, mas ninguém se levanta para falar. Por quê? Obedece uma postura doutrinária, né? Eu entendo o limite é esse. Limite doutrinário que Paulo está falando nesse sentido, tá? Espero que tenha contribuído e que não tenha atrapalhado a visão da irmã. Não, obrigada. A contribuição foi boa, sim? Alguém quer falar? Fala, Claudinha. E no último parágrafo aqui, desse item 1, diz assim, né, que devem ser observados esses limites, né, quer em territórios, área de influências, recursos pessoais. Então, a gente precisa também estar ciente do que Deus falou a cada um, né? Porque às vezes a gente pode passar assim, um exemplo assim, meio que grosseiro. A Edneia é rica. Ah, não, então essa campanha, ela é que tem que chegar junto. Não, mas é toda a igreja. Deus vai colocar no coração de cada um, então eu não posso invadir o teu limite e achar que só porque você é rico, você tem assim, né? Você é rico, você tem que fazer alguma coisa porque os outros não têm, porque a obra é de todo mundo. Quem faz multiplicar é Deus, né? Então, mesmo que, lembra quando a Karina testemunhou que ela contribuiu com 5 centavos, se não me engano? Isso é a fidelidade. Deus não vai ver a quantidade, ele vai ver a fidelidade. Tanto é que ele fez multiplicações, né? Então, a gente viu os milagres que ele fez do pouco, né? Então, eu acho que também é nessa área. Às vezes que ele fala influência, então nós temos que estar bem conectados, bem em comunhão com Deus, para não ultrapassar aquilo que Deus impôs para cada um.
né? E não a gente ficar achando que um tem que fazer isso, então a gente acaba querendo interferir, ultrapassar os limites que Deus impôs para cada um e para o outro, fazendo a vontade do homem e não de Deus. Também eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Ok, Claudinha. Eu Falar. acho interessante o que você... Ah, sim, vai. Posso falar? Olha, Eu entendi pelo que o pastor estava falando ali, né? Principalmente quando o apóstolo Paulo ele ia nas sinagogas pregar, né, e falar, ele não passava do limite, ele pregava o quê? O Antigo Testamento, ele abria, ele pregava o Evangelho. Então, assim, ele não mudava. Então, eu acho que, de repente, ele está falando ali na questão disso, né, do que ele pregava, né? Ele entrava ali, ele pregava o quê? Jesus. Né? Então, ele não passava disso, ele pregava as escrituras, então ele sabia ali na questão da palavra ali, o limite. Eu entendi mais ou menos nesse sentido também, levando para esse sentido da palavra, da onde o que ele pregava. Né? Então, ele pregava Cristo, ele não pregava outra coisa, ele não saía além dos limites da escritura, ele ia dentro da palavra. Então, ele entrava dentro das sinagogas, né? E os falsos profetas, eles faziam o quê? Eles se infiltravam na igreja para colocar doutrinas falsas, que na verdade não estava. Quando eles pregavam lá a lei, que as pessoas tinham que circuncidar, e Paulo não. Paulo pregava exatamente o que foi deixado para ele, né? O que foi colocado para ele, de Jesus ali, do evangelho. Ele não passava daquilo, ele não pregava nada além. Ele pregava aquilo ali. Então, quando ele entrava lá, ele abria, ele se defendia através do quê? Através da palavra. Ele abria o Antigo Testamento, os profetas, ele falava, olha aqui, ó, tá tudo escrito aqui, porque ele, como um bom judeu, né, ele participava lá do Sinédrio, ele estava atrás daquilo tudo ali, ele antes dele se converter, antes da ida para Damasco, então ele conhecia muito bem as escrituras, então ele pegava as escrituras e falava assim, um dia eu também fui assim, mas hoje eu prego o quê? Cristo, o Evangelho, a salvação, o plano de salvação. Então, ele não ia além desse limite, ele não pregava o que ele queria, ele não falava dele, mas ele falava o que estava nas escrituras, e é assim que ele ia. Então, ele não passava disso aí, ele tinha um limite, né? É como se, assim, Deus, Jesus me deu um limite até aqui para poder ir. Então, eu não posso passar disso. Eu tenho que pregar o que está escrito, o que me foi proposto para pregar, que é o plano de salvação é Jesus, né? Eu acho que eu entendi por esse lado aí também, que foi um pouco que o pastor João Carlos colocou aí e eu peguei um pouquinho aí, tá? E eu só estou acrescentando, eu só acrescentei, tá? Eu concordei com tudo que foi falado até aqui, até agora, com o pastor João, essas coisas, só acrescentei o meu entendimento também. Tá ótimo. Queridos, todo mundo traz o seu... Sim, pastor. Olha só, deixa eu só completar. Tem que lembrar que lá não tinha igreja como nós temos hoje. As igrejas eram reunidas nos lares. A igreja que está no lado de fulano de tal, a igreja que está... Só havia a sinagoga, onde as pessoas se reuniam justamente para cumprir aquela questão religiosa do judaísmo. Só que não tinha só judeus ali. Havia os simpatizantes gregos, né, que são os gentios, que participavam também. E Paulo iria explicar sobre a questão da salvação, que é através de Cristo Jesus, através da lei. Então, o limite dele ia pregar ali, mas ia pregar Cristo, como a Vânia falou. Mas havia alguns infiltrados dentro dos lares que são judaizantes. Quem são judaizantes? Ali falou quem são judaizantes. São judeus convertidos ao cristianismo, né? Ou não era conhecido como cristianismo ainda, os do caminho, que eram o evangelho, né? E se infiltrava ali para poder falar que o Paulo ele não era apóstolo nada, que ele estava tentando, né, embaçar a doutrina judaica com essa questão da salvação. Se vocês não obedecerem à lei, vocês não vão ser salvos, porque a salvação é através da lei. E Paulo estava falando que não dessa forma. É através de Cristo, da graça de Cristo, né? E a gente tem história aí de teólogos, né, católicos que se converteram estudando a palavra, vendo que a salvação
é através de Jesus e pela graça dele, tá? Ok. Obrigada, irmãos. Então, é bom a gente participar e... Deixa eu ver se eu liberei meu microfone. Liberei. É bom a gente participar, cada um tem um entendimento, eu acho que está todo mundo no bojo, tá? Mas uma coisa assim, interessante que a Claudinha falou é que você tem que estar dentro daquilo que Deus te falou para fazer, né? Dentro do que Deus falou no teu coração. Porque o que eu vejo, sem querer julgar ninguém, mas o que a gente vê acontecendo, às vezes as pessoas querem fazer coisas que Deus não mandou, né? E com isso não estão aptos a seguir, a entender o que Deus quer que você faça. Então vamos dizer, se Deus fala no meu coração, né? Você tem que abrir um, um trabalho de evangelização de crianças aqui na sua rua. Tá, Deus falou isso comigo, então eu vou procurar fazer isso. Eu não vou querer fazer além disso, fazer isso, e também ir aqui na igreja que já tem um trabalho, que inclusive a igreja é parede com a minha casa. Eu tenho uma igreja aqui que é colada, é parede, né? Então eu não vou lá e vou falar assim, olha, as crianças daí vêm para cá e eu vou ali na Universal, não, o trabalho é aqui, não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou para fazer. Esse crescimento, até se houver que pessoas que venham de outros lugares, vai ser porque Deus orientou, não porque eu estou querendo colocar o meu foco, como nós já falamos lá atrás, na pessoas, na obra, mas sim nas pessoas, né? O que é melhor para as pessoas? O que eu quero em termos de falar do Evangelho para as crianças, nesse exemplo que eu dei aqui, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse foco naquilo que Deus mandou você fazer, isso em qualquer área, porque muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que Deus não mandou, e isso você vai entrando em área de outras pessoas, às vezes de outras igrejas, e não dá muito certo, não, tá? Seguindo aí, outra atitude que revela a humildade do homem de Deus, ele se recusa a tomar crédito de outros, né? É o que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam tentando roubar ali as ovelhas de Paulo. Então, Paulo vem, trabalha, né, tem um maior esforço. A gente sabe que o pastor João aí, Edmar, que não podem falar assim de cadeira isso, tem um esforço para o começo de um trabalho, aí vem alguém e chega e fala, olha, não, ó, o pastor João, que está vindo aqui, o que ele prega não é bem assim, não, tem que ser de outro jeito. Então, ele vem querer tomar eles, né? Esses falsos profetas, vêm querer tomar o crédito das outras pessoas. Aí está baseado no 15 e no 16, né? Que nós até já lemos antecipado. Tá? Então, eles contradiziam seus ensinos e se revestiam de uma falsa autoridade. Ainda tem isso, ainda acham que têm autoridade, né? Então, o que Paulo queria? Que os coríntios crescessem na fé e eles fossem tão maduros que eles pudessem liberar Paulo para ir para outros lugares, né? E sempre com a preocupação de não semear em campo alheio. Então, eu lembro, eu não estou lembrando aqui, sinceramente, se foi no Iber, quando um pouquinho de tempo que eu fiquei lá, ou se foi na nossa igreja, mas, assim, alguém falou, acho que a liderança falou, não, a gente precisa abrir um trabalho, mas num lugar onde não haja trabalho evangélico. Achei aquilo interessante, porque se tem aqui no bairro, se já tem uma igreja, por mais que a gente não seja a doutrina não seja igual, mas anuncia Cristo, tem a salvação em Jesus e tem outro lugar que não tem ninguém, não tem uma igreja, a gente tem que ir para lá, gente, não pode ir num lugar que já tem, de uma certa forma, gente falando. Então, eu entendo que Paulo, aqui ele fala que não quer semear em campo alheio, num lugar que já tem alguém que já tenha começado a falar ali do Evangelho, acredito assim, tá? Então, o 3 aí, atitudes que revelam essa humildade,
é a relutância de louvar a si mesmo. Isso aqui é uma coisa difícil, né? Porque acho que é uma coisa natural do ser humano. Bem poucas pessoas têm essa virtude de segurar a onda, de o negócio está dando certo e você fala assim, não, Deus, a glória é tua. E realmente aquilo é uma coisa sincera, porque a nossa tendência é a gente achar assim, olha, a igreja está melhor do que nunca, porque eu, Sônia, sou administradora, né? A, a classe da IBD melhorou 1000%, veio mais gente, o pessoal está animado, porque a Ednec é professora. Né? Então, isso vem para a gente, irmãos, nós somos humanos, a gente não pode querer se furtar desse pensamento. Isso não pode, como aquela história do passarinho, né? Não pode fazer ninho na nossa cabeça. Vem, a gente fala, show, show, vai embora. Vai embora, que esse pensamento não é daqui, não. Né? Então, ele não queria louvar ali a ele mesmo. Né? Então, a humildade do nome de Deus se dá pela relutância em louvar a si mesmo. E que não era assim que os falsos mestres ali estavam fazendo, né? E eles tinham o hábito de se compararem uns aos outros, né? E assim eles se achavam os maiorais, né? Então, um dia desse eu estava vendo um filme, era uma sátira, uma comédia, assim, uma sátira muito engraçada, mas que um ditador, ele achava que ele era bom em tudo. Mas aí o primo dele começou a falar para ele. Ele falou assim, mas eu fui, eu cheguei em primeiro lugar nas Olimpíadas do meu país. Ela falou, claro, você... Ele matava na corrida, tem uma cena muito engraçada, que ele estava assim na corrida, né, nas raias, e ele correndo, mas com o revólver na mão. Quem se aproximava dele, ele atirava. Então, quer dizer, nunca ia ter quem ganhasse dele. Né? Então, ele achava que ele era o mestre em todas as coisas. Só que todas as coisas, ele, pelo medo, né, que as pessoas tinham dele, ele ganhava, é lógico. Né? Então, acho que era o que aqueles homens queriam fazer. Eles se comparavam a si mesmos. Então, eles eram perfeitos. Né? Não tinha ninguém. O diapasão ali, o medidor, era eles mesmos. Então, estava tudo certo. Então, eles tentavam desmoralizar o apóstolo, apresentando-o de forma caricata, né? Porque eles se consideravam superiores e ninguém havia igual a eles. Né? Então, Paulo responde, por que não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos? Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez, né? Porque chegou a um padrão que não pode ter ninguém acima disso. Né? Então, porque ele diz aqui a lição, uma pessoa que serve de padrão para si mesmo, ele já se considera perfeito. Não tem mais ninguém além dele. E de modo que não dá espaço para o aperfeiçoamento. E quem procede assim é insensato. Então, a gente sempre, eu estava pensando nisso nesses dias, né? Que esses dias de quarentena a gente tem pensado muito, não sei vocês. Volta e meia, a gente está sendo jogado num momento, né? Que reflete remete, aliás, a um tempo de muita reflexão. Então, eu estava pensando, gente, como é interessante, como a gente aprende todo dia. Você aprende com o silêncio de uma pessoa, você aprende com a palavra de uma pessoa, você aprende um processo, enfim, eu acho que todo momento a gente precisa aprender. Para que a gente seja uma bênção na casa do Senhor, a gente também tem que ter essa visão do querer, de que nós não somos perfeitos, a gente está se aperfeiçoando. Tá? E ele diz assim, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Né? Desculpa, irmão, hoje a minha garganta não está boa, não. Todos nós devemos gloriar
apenas naquilo que aprouve ao Senhor realizar por nós. E a razão para isso está no versículo seguinte: Deus não aprova a quem a si mesmo se louva. O aprovado é aquele a quem Deus louva. Porque se você se louva a si mesmo, quem é o bam? É você. Você fala, nossa, eu sou, eu faço, eu realizo. Nossa, se eu não tivesse na frente, esse negócio não teria saído tão bom. Deus não se agrada disso, né? Ele requer de nós humildade para que, através da vida das pessoas, né? Acho que isso é o mais importante. Acho que a gente tem que ter essa visão de vidas. Você é um instrumento na mão de Deus para atingir vidas, pelo Evangelho, pelo amor, pelo exemplo, pela ajuda, né? E são as pessoas que vão, Deus, através das pessoas, é que vão até te louvar. Mas você mesmo tem que ter essa consciência que não vem de você, porque se a gente, se Deus não quiser, a gente não faz nada, né? Eu estou tendo a experiência de sendo bebê, né? Começando a atender, e a gente, quando começa, a Sônia aí pode dizer, é um pânico. A gente acha que a gente esqueceu tudo, que a gente não aprendeu nada. E a gente, olha, parece ser uma coisa assim, muito grande. E é realmente, porque é trabalhar com a mente das pessoas. Mas, assim, eu tenho colocado sempre diante de Deus. Falei, Senhor, humildemente eu estou na tua presença e eu te peço que o Senhor vá na direção. Eu oro por cada um antes de entrar na sessão, né, fazendo atendimento online. Antes de entrar ali no meu quarto, com meu celularzinho, eu oro por aquela pessoa, peço a Deus que me dê caminho, peço a Deus que me dê estratégia, peço a Deus que me lembre coisas, né? E quando a gente ora, as coisas fluem. Às vezes até pelo que a pessoa está trazendo, você acha até que você não está muito preparado, né? Mas a forma em que você se colocou nas mãos de Deus, aquilo vai andando, as coisas vão abrindo, né? E toda glória, toda honra seja dada ao nome do Senhor, por aquilo que a gente puder, através da nossa profissão. Pode ser qualquer uma, ou nem mesmo uma profissão, mas o seu relacionamento com as pessoas precisa ser Deus passando, né, através de você e indo, né? O Espírito tem que passar e você, para isso, voltando ao que a Claudinha falou, a gente precisa pedir a misericórdia do Senhor, porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente muitas vezes quer fazer o bem, faz o mal. Então, a gente tem que pedir misericórdia, a gente tem que pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, me conserta, Senhor, me... Enfim, vive em mim, porque se eu viver em mim, não vai dar muito certo, tá? Chegamos aí à conclusão, irmão. Se quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pode falar. E quando a igreja, que somos nós, estamos vivendo em unidade, temos a mesma visão, né? Olhamos para um único padrão que a gente deve seguir, que é Cristo, né? Então, a gente vai ser imitador de Cristo, como foi Paulo mesmo que falou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente olha para o outro, não, a visão dele, o alvo dele é ser igual a Cristo, mas ele já passou por essa etapa e conseguiu dessa maneira. Então, a gente vai imitar, porque você está um pouco mais maduro na fé, então você já passou por alguma situação que eu já passei, então a gente aprende um com o outro, como um corpo, vivendo em unidade e olhando para o mesmo objetivo, que é alcançar a estatura de varão perfeito, que é Cristo, e só lá na glória, mas a gente tem que estar com a mesma visão. Então, a gente vai olhar uns para os outros e aprender uns com os outros. E o outro que está um pouco mais maduro na fé, espiritualmente, vai ter prazer em ensinar, e não dizer que eu sou melhor, mas sim vai ter prazer em ensinar o outro.
E assim a gente vai caminhando, crescendo um com o outro, porque às vezes no que você está maduro, eu não estou, e às vezes no que eu estou maduro em determinada área, você não está. E aí, assim, a gente sendo imitadores de Cristo, olhando uns para os outros, mas todos olhando para aquele que tem o padrão perfeito, que é Cristo, que é o que a gente quer alcançar, né? Amém. Alguém mais quer? Fala, querido. Eu compartilhar um comentário aqui. Eu compartilhar um momento que quiser a respeito ao meu ministério lá na delegação. Está dentro do assunto aqui que o Paulo falou, né? No versículo 15, no verso B, à medida que a fé é trabalho, né? Eu ouvi um certo comentário uma vez, né, que eu não vou falar o nome, mas se eu tivesse olhos voltados para o homem, para as coisas terrenas, tinha abandonado. Porque falaram, ninguém quis ir para lá. Me fizeram convite, então aceitei. Eu falei, ela está lá que ficar aqui ali no banco. Mas, na medida do possível, que vai me andar muita barreira de levantar, mas triste a gente ouvir dentro do texto nosso, igreja, comentários contrários dizendo, se fosse lá, talvez, se fosse o tal que estivesse ali, teria uma outra postura, claro, é uma visão, é outro comportamento, mas nem que... Tá? Então, esse tipo de comentário, às vezes, dentro do contexto da igreja, Paulo está falando aqui, o meu limite é esse. Né? Eu vou crescer na fé de vocês. À medida que você crescer na fé, o trabalho também cresce. Quem é de fora, né, de um ministério, só observar que a gente está na maionese, na manteiga, não fazendo nada, só visando os recursos financeiros, né? Então, quem está dentro do ministério sabe da luta. E quando a gente ouve comentários, né, contrários, mas a gente tem na palavra de Deus, não se trata com aqueles que voltam atrás, né, que olha para trás, de estar no ministério. Então, essa palavra sempre me despertou para isso. E Deus não se agrada naqueles que retrocedem. A palavra é essa. Aqueles que retrocedem, né, que voltam a luta. Está lutando com a carne e com os espirituais, as ideias. Por isso que o Paulo fala, eu quero trazer cativo todo o pensamento a Cristo, não a minha pessoa. Eu quero trazer todo o pensamento a Cristo, não a ministério, a Cristo. Então, as atitudes de comentário para te derrubar. Um comentário ativo te dá postura de fogo, porque você já recebeu desde da sua mãe. Então, eu coloco como vencedor, não para retroceder. E Paulo fala, tem gente que está se infiltrar dentro do ministério, se infiltrar dentro da minha pregação, mas eu só posso crescer à medida de vocês. Se vocês quiserem crescer na fé, né, do Evangelho, ou se vocês não quiserem crescer, a gente não vai sair daqui. Vocês vão continuar com um pensamento judeu, e aí não vai salvar vocês. Né? Mas esse tipo de comportamento na igreja, muitas pessoas não acreditam na fé por isso. Né? Porque todos estamos no meio de transformação como igreja. Nós estamos aprendendo. Ninguém pode falar ali, eu sou mamãe, sei tudo, não sei mais, não preciso mais desse ministério. Quando a gente ali, não preciso do TP, não. O TP fala, eu já sei, eu já tenho, eu vou
TPM. Isso é um comentário que eu ouvi também. Como já tem muitas irmãs aqui do TPM, eu vou falar. Eu acho que está picotando, eu não estou entendendo muito. Tudo que eu já tem, né? Às vezes essa postura, como a gente a internet aqui está muito boa, não é que a gente está fora do... Está picotando bastante. Eu também não estou quase ouvindo, não estou entendendo muito bem, porque está picotando muito. Eu estava achando que era minha, porque de vez em quando a minha fica muito ruim. Aqui também fica muito ruim de vez em quando, mas eu já vi, eu também achei que era minha. Então, Eu até entendi só um pouquinho. Eu entendi só um pouquinho. Tá bom. Fala, irmão João. É que a gente ficou longe do roteador, né? O roteador está lá no outro cômodo, lá atrás, está cheio de parede aqui, aí impede. Ok, irmão. Mas deu para mais ou menos entender o que o irmão estava querendo dizer, e é verdade. São as lutas do ministério. Se a gente não tiver olhando para Jesus, a gente abre mão, a gente... É como nós já falamos lá quando foi semana passada, né? E nós falamos hoje, são muitas oposições que a gente enfrenta. Então, a gente precisa realmente olhar para o Senhor para a gente poder, para nós não pararmos. Tá? Chegando aqui à conclusão, vai dizer assim, a verdade é que os obreiros de hoje, se não evidenciarem a autoridade que lhe foi otorgada por Deus, se não evidenciam a autoridade que lhes foi otorgada por Deus, são ineficazes diante da ação destrutiva dos falsos mestres. Então, é importante a pessoa estar revestida dessa autoridade de Deus, porque a pauleira vem, né? Os falsos mestres estão aí, a cada dia mais. Não nos esqueçamos que as atitudes e as armas para vencer essa guerra não são carnais, e sim espirituais, incluindo duas virtudes que podem ser diretamente aprendidas do Senhor, que é a mansidão e a humildade. Antes de... eu vou finalizar com Mateus 11, 29, que são as palavras de Jesus sobre isso. Eu também fiquei ruminando outra coisa essa semana, né? A batalha espiritual dentro do nosso lar, né? Agora a gente está mais em casa e, às vezes, as coisas acontecem, a televisão, a mídia está bem falando aí, né, que conviver é complicado quando está todo mundo em casa, né? Os atritos aumentam, mais a preocupação de você não saber como vai ficar a sua situação financeira, quando que você vai sair. Então, isso já te dá já serve de um estressor assim, meio que natural, né? E muitas vezes acontece coisas dentro da nossa casa, se tivesse revestido da couraça ali, das armas adequadas que falam em Efésios 6:10, a gente não entraria em discussões, em certas coisas que acontecem para realmente para tirar ou haver afastamento ou tirar a gente da graça, né? Então, lembrando que a nossa guerra não é natural, não é física, né? Mas é uma guerra espiritual e as nossas armas são espirituais. Então, que Deus nos abençoe a estar mais atento a esse mundo espiritual, né? Que às vezes as coisas vêm, as palavras vêm, os aborrecimentos vêm. Não é que eu não estou propondo para que todo mundo engula aquilo, não, porque é muito difícil. A gente, às vezes, para procurar a paz, a gente engole muita coisa, né? Mas é pedir discernimento ao Senhor para que a gente veja o que é espiritual, o que vai dar aquilo ali. Pedir a Deus para nos dar assim,
uma supervisão no sentido de ver onde aquilo vai dar, para a gente não entrar em certas batalhas, ao contrário, né? A gente guardar nossa boca, a gente pedir misericórdia ao Senhor, a gente orar por aquela situação, para que a gente possa vencer. Eu acho que é o único jeito. E finalizando aqui o último versículo que diz na lição, Mateus 11:29, bem conhecido de todos nós. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Né? Eu tenho uma mania maluca aqui, que as minhas irmãs vêm aqui, elas me encarnam muito, mas eu não ligo. Eu pego uma caneta de retroprojetor, que depois sai com álcool, é só você passar o paninho com álcool. Então, quando eu quero me lembrar de alguma coisa, eu escrevo na frente da pia, porque eu passo muito tempo na pia, viu, gente? Lavando louça. Então, eu escrevo, estou lendo aqui, lembrando que está escrito lá na minha cozinha assim, ó, Deus quer te dar descanso. Você está em casa, você não está saindo, de repente a tua rotina até, né? A minha, não estou achando que diminuiu, não. Mas para muitas pessoas diminuiu, mas às vezes a gente não está com descanso interior. Parece que você está um cavalo de corrida, correndo, intranquilo. Né? Então, eu não sei por quê, porque eu escuto umas mensagens, o que me chama a atenção eu escrevo lá. Vai ficar olhando, vai ficar lembrando. E está escrito lá, Deus quer te dar descanso. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as nossas almas. Então, as vossas almas, né? É só o Senhor que pode nos dar esse descanso. Muito obrigada pela oportunidade de estar comentando, de estar... a gente está aprendendo junto essa lição. Né? Eu gosto muito quando os irmãos participam, porque a gente cresce, a gente vê outras visões. Tá? Então, muito obrigada. Bom dia para todo mundo. A palavra a Karina, Sônia, se quiserem falar. Tá? Obrigada. Só agradecer, Deus te abençoe. Foi uma bênção podermos compartilhar sobre esse assunto tão importante e que nós possamos a cada dia guardar essa palavra no nosso coração e que realmente o Senhor cresça e que nós diminuamos. Amém. Verdade. A palavra está com a Soninha, que vai passar aí o vídeo para gente. Isso, eu vou parar a gravação nesse momento.